hoje o trio representando toda a diretoria do Hospital Santa Casa. Vamos iniciando então com a fala da nossa diretor-geral da Rádio Difusora, a Inês de Paula. Tem a participação da Inês. Nós já vamos acionar a Inês de Paula para falar aqui no programa. A Inês, ela não está hoje na rádio, mas ela mandou essa mensagem para você ouvinte e para os três que estão aqui no programa. Inês, boa tarde, Inês. Bom dia, Bugrão, bom dia a todos os ouvintes da 107,9. Quero aqui agradecer imensamente a diretoria da Santa Casa, que está agora, neste momento, no Tribuna News, para esclarecer algumas situações. Bugrão, não estou em Ubiratã, mas eu gostaria muito, neste momento tão importante, principalmente para que os nossos ouvintes possam saber a realidade da Santa Casa. E na premissa de que nós ouvimos as duas partes, tivemos algumas reclamações quanto a médicos que não são pagos. A gente sabe que isso não corresponde com a verdade, mas hoje está aqui a diretoria para esclarecer e, consequentemente, nós divulgarmos a realidade da Santa Casa, que atua de uma forma magnífica, que atua na vida das pessoas, salvando vidas. Então, quero agradecer mais uma vez por essa entrevista e que possamos esclarecer a população de Ubiratã e de toda a região sobre o que está acontecendo hoje na Santa Casa e qual é a nossa realidade. Muito obrigada e uma boa entrevista, e estarei aqui em Cascavel ouvindo vocês pelo site da Difusora. Um abraço. Abraço, Inês de Paula, lá em Cascavel. Primeiro, trazer aqui para o cumprimento, nesse boa tarde, do Valdir Estro, que faz parte do Conselho do Hospital Santa Casa. Valdir Estro, aquele... Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Arci. Boa tarde aos ouvintes da Difusora. É com muito prazer que a gente volta nessa rádio para transmitir à sociedade de Ubiratã e da região a situação que a Santa Casa se encontra. Então estamos aqui para responder as perguntas que você precisa de ouvir. Eu mais os dois da diretoria viemos espontaneamente para poder atender a uma pedida de vocês aqui, os esclarecimentos que está acontecendo. Tá certo. Sebastião Loureiro, meu amigo Sebastião Loureiro, prazer ter na Difusora, ô Tião. Tião que é o tesoureiro lá da Santa Casa. Prazer ter no programa. Boa tarde, Tião. Boa tarde, Arci. Boa tarde a todos que estão ouvindo a Difusora, uma rádio pioneira aqui no nosso município, de muitos anos, né? Então, nós estamos aqui representando hoje a Santa Casa. Eu faço parte da diretoria, sou um dos tesoureiros. Então, estamos aqui, como o Valdir disse, né, para esclarecer a nossa situação no momento. Tá certo. Luiz Valim, que é o vice-presidente do Hospital e Maternidade Santa Casa de Ubiratã. Luiz, prazer tê-lo na Difusora, boa tarde. Boa tarde, Bugrão, boa tarde a todos os ouvintes dessa brilhante emissora, né, que há tanto tempo vem divulgando, dando ênfase nas notícias e esclarecendo para a população de Ubiratã tudo aquilo que acontece. E eu quero aqui também agradecer a Inês de Paula, né, que fez contato comigo, para que pudéssemos estar aqui esclarecendo fatos, porque a população precisa ser informada, a população precisa ter ciência daquilo tudo que está acontecendo no Hospital Santa Casa e Maternidade de Ubiratã, e é através da imprensa, Bugrão, que nós conseguimos transmitir para as pessoas tudo aquilo que nós estamos fazendo, as dificuldades que nós passamos e da maneira que a Santa Casa se encontra hoje na sua parte administrativa. O Valdir Estro, você é fundador do Hospital Santa Casa, Valdir, com relação ao começo da Santa Casa e hoje o Hospital Santa Casa. Como você vê esse modelo do começo e hoje do atendimento do Hospital Santa Casa, Valdir? Assim, bueno, 2010, eu fui convidado na época pela prefeitura para assumir a presidência do SISU, que é o hospital que hoje é Santa Casa. Quando entramos lá,
estava bastante difícil de trabalhar. Não tínhamos verba, não tinha dinheiro, não tinha nada e o atendimento estava sendo feito. Tivemos a ajuda do Rotary Club, reformou uma grande parte do hospital, mas não resolvia o problema. Aí passou pela minha cabeça, como a gente mexe com política há bastante tempo, eu tenho amizade com deputados e até com o governador, na época o Beto Richa era muito meu amigo, passou pela cabeça de transformar o hospital em Santa Casa. Nossa, foi uma barreira muito grande, muita gente não acreditava, não quis, mas graças ao deputado Caíto Quintana, hoje em memória, que conversando com ele, eu fui para Curitiba, fiquei uma semana à disposição do secretário dele, ele visitando vendo toda a parte da documentação para transformar em Santa Casa. Graças a Deus, voltei de lá com o documento debaixo do braço e transformar de SISU para Santa Casa. De lá começamos. Aí começou a vir verba de uma coisa, verba de outra, que a Santa Casa tem umas verbas diferenciadas. E eu fiquei meus 3 anos lá, né? Daí saí, entrou outro presidente e deu continuidade. E agora, o ano passado, 2022, fui convidado novamente a fazer parte da diretoria. Graças a Deus, temos uma diretoria competente, séria, que não depende de salário, não depende de nada, é colaborando com o povo de Ubiratã e com a Santa Casa. Todos nós trabalhamos gratuitamente, 24 horas por dia, tudo que for preciso, nós sempre estamos à disposição de arrumar aquilo lá. Graças a Deus, hoje a Santa Casa está sendo muito elogiada pelo povo lá que está sendo atendido. Hoje nós atendemos para a Unimed, atendemos para o PAN, atendemos para o SUS, atendemos de todas outras maneiras. Então o povo está muito contente com o nosso atendimento da Santa Casa, não a diretoria não, a diretoria está fazendo uma parte dela, com o atendimento dos médicos, das enfermeiras, dos leitos de primeira linha. Conseguimos, com a ajuda da Sociedade de Ubiratã, trocar toda a cobertura do prédio. Estamos reformando a parte interna, reformando leitos, arrumando tudo, graças a Deus, com a ajuda da Sociedade de Ubiratã. Agora a parte financeira, da parte do dia a dia, é o Sebastião que vai transmitir, que é ele que é o nosso tesoureiro. Tá certo. O Tião, carinhosamente chamado Tião, né? Tião do Banestado, né? Para que as pessoas que estão em casa saberem quem que é o Sebastião. Mas vamos falar o Tião do Banestado, fica mais fácil, né, Vali? Né, Valdir? O Tião, você é o tesoureiro. Você que recebe, você que paga. E essa é a pergunta, o Tião, com relação ao Hospital Santa Casa. Para manter o Hospital Santa Casa, recebe doações ou recebe uma verba do município? Recebe uma verba do Estado ou do governo federal? Com relação como você mexe com a tesouraria? E com relação também aos funcionários, então são pagos em dias, os médicos estão recebendo ou não estão recebendo? É com você, Tião. A despesa e a receita, né? Pois nós entramos lá, eu também fui convidado, né? Também faço parte da diretoria da igreja há anos, aí me convidaram, eu entrei, me colocaram, solicitaram eu como tesoureiro, e a gente tem um pouco de experiência já no assunto. Lógico que para mim foi totalmente novo, né? Porque eu já mexi com várias tesourarias, mas não na parte de saúde. Então uma coisa foi bastante difícil no começo. Então a gente vai, com o tempo vai passando, vai se engrenando. Graças a Deus hoje a gente já está bastante por dentro dos assuntos na parte de saúde na Santa Casa. Como você falou sobre os recursos, olha, vem recurso federal, estadual e municipal. Tudo que vem passa pela prefeitura. Isso tudo em cima de contratos. O contrato é feito e então vem em cima dos contratos, mas passa então pela prefeitura. Até então a gente está tendo, a prefeitura está sempre cumprindo com o que está dentro do contrato. Uma das dificuldades que nós estamos encontrando é porque o contrato ele tem as validades, e desses períodos da validade as coisas aumentaram. Então, o que foi firmado nos contratos vem, só que medicamento, tudo que for, você sabe que tudo tem inflação e as coisas vão aumentando. Certo. Então, você comentou sobre estar ficando atrasado. Olha, com nossos colaboradores e os médicos, os colaboradores nunca atrasou nenhum dia.
Os médicos, nesses últimos 3 dias, atrasaram uns dias, mas no momento não tem nada atrasado. Foi em torno de 15 a 20 dias, uns menos. A gente dá preferência às vezes para os plantonistas que vêm de fora. Então, à medida que vai entrando as verbas, a gente vai pagando. Então, sobre atrasados, não, das notas que foi solicitada pelos médicos, que são sempre do mês anterior, foram todas, está todo quitado. Então, à medida que, como eu te falei, que é recurso estadual, federal e municipal, o municipal dificilmente ele não atrasa, ele sempre é pago nas datas mesmo corretas, que solicita as notas. Agora, os federais e estaduais, acontece de às vezes atrasar um mês e vem no mês seguinte, só que você tem que pagar aquilo dentro do mês. Então a dificuldade às vezes nossa é que os recursos chegam às vezes não dentro do mês que é para vir, mas tem sempre vindo. Então à medida que às vezes atrasa um pouco, é a hora que às vezes a gente deixa de pagar o médico no dia do vencimento. Mas a gente está cumprindo sempre. Na maioria deles são tudo compreensivo e tal, eles estão entendendo a situação, então a gente vai fazendo conforme chega as verbas, mas, como eu terminei de falar, não tem nada atrasado. Graças a Deus estamos se virando. Aí a parte de laboratórios, tomografia, esse nós estamos com um pouco atrasado. Estamos tentando, da melhor maneira, resolver. Esses têm alguns meses atrasado. Eles estão sendo compreensivos com nós, está nos aguardando, e nós estamos procurando os recursos na prefeitura, falando com o prefeito, falando com a secretária, para que possa aumentar um pouco essa verba, para que a gente também possa manter também em dia os laboratórios, serviço de tomografia, de raio-x, que esse está ficando um pouco atrasado, mas eles estão sendo bastante compreensivos com nós e estamos conseguindo manter o serviço. Bem, o Sebastião, com relação aos municípios, né? Porque vocês recebem paciente, Campina da Lagoa, Jurano também da região. Tem os municípios da região, os prefeitos, têm se manifestado em alguma verba para Santa Casa, já que atende a população desse município da região? Então, nós tem um convênio com Campina, Cantu, Altamira e Mamborê. Então, acontece a realidade, que eu te falei, é um contrato firmado. Certo. Esse contrato eles repassam para Camorão que manda para nós. Sinsconcan. Só que às vezes, por exemplo, tem um limite que é parceiro atendido por mês. Mas sempre ultrapassa esse limite, porque se veio você não tem como não atender. Então isso daí está dificultando um pouco para nós, porque vem aquele valor, por exemplo, isso é 6. Que é para atender por mês, mas se vir 14, nós temos que atender, e nós recebemos 6. Então isso aí a gente tem que fazer uma reunião com os prefeitos e rever esse tipo de coisa, que é uma das coisas que está, às vezes, faltando verba para nós, devido a esse motivo. Não é só esse, mas é uma das causas, esse motivo. Tá certo, obrigado, Tião. Luiz Valim, que é o vice-presidente aí da Santa Casa. Ô Luiz, com relação às doações que foram feitas, estão sendo feitas, como que procede as doações para a Santa Casa? Bugrão, só para complementar aqui, pois não, que o Sebastião falou aqui, é uma realidade. A gente atende um pouco mais do que aquilo que foi pactuado com os municípios. Isso é importante. Só para que se tenha uma ideia, Campina da Lagoa, nós temos 6 AHs pactuadas. 6. E o atendimento no último mês deu 14 atendimentos. Deu um aumento, né? E os valores também estão defasados, mas eu já fiz contato com o Dr. Milton, prefeito de Campina da Lagoa. Ele falou, estou de portas abertas para vocês virem e a gente poder dialogar e resolver essas coisas da melhor maneira possível. Nós estamos aguardando a Lília, secretária nossa, que está fazendo assim reuniões com a micro-região, ela sempre participa, e ela nos pediu que aguentássemos mais uma semana para poder fazer esse contato na região inteira, para que a gente pudesse, em uma reunião só, definir essas coisas, esses valores, para que a gente pudesse visitar os municípios. Mas eu creio que aqui num futuro muito próximo, nós estaremos fazendo isso aí,
para que nós possamos viabilizar economicamente um pouco melhor a Santa Casa de Ubiratã. Perdão, com relação às doações, a campanha de doações, Luiz, ela parou, continua essas doações? Como é que é feita? Como que procede? Então, Bugrão, nós fizemos uma campanha intensa durante um período aí de uns 30 dias, que nós precisávamos cobrir a Santa Casa. Chovia dentro, né? E era um desconforto muito grande. Até paciente tinha que, às vezes, os acompanhantes arrastavam o leito do lado, porque chovia em cima dos leitos dos pacientes que estavam internados. Uma cobertura muito antiga de quando fez aquele hospital. Dá para a gente imaginar assim, né? Quantos anos tinha aquela cobertura e sempre mexendo. Então nós conseguimos, com as doações de empresas, cooperativa, terceiros, a gente fez toda essa cobertura na Santa Casa. Estamos fazendo a reforma interna, que só para que as pessoas tenham conhecimento, nós tínhamos quarto, departamento, apartamento, o leito crítico principalmente, onde atende as pessoas em situação crítica de saúde, estava interditado porque estava todo caindo dentro e sujeito a bactéria, infecção. Então nós fizemos essas pinturas, essa reforma, e estamos continuando a fazer a reforma dentro da Santa Casa. As doações, elas nunca param. Nós agora temos um site oficial, né, que é o Hospital Maternidade Santa Casa de Ubiratã. É só puxar que consegue, ter o QR Code ali que você consegue fazer a doação. Nós tivemos o penúltimo final de semana na igreja matriz aqui de Ubiratã, aonde nós fizemos ali, nós distribuímos envelope, fizemos uma coleta que deu mais ali R$27 mil, que também já está depositado na conta, para que a gente possa continuar fazendo essas reformas dessa maneira. A população, Zerci, tem nos ajudado muito. A gente é muito grato. É uma das coisas que nos incentiva a ficar ali trabalhando, porque a população tem estado presente, tem nos ajudado. É ali na feira que vem muita coisa, sempre está chegando caixas de produtos produzidos aqui em Ubiratã. A gente recebe doação das mais diversas, dos mais setores, né? Funcionários públicos, funcionários privados, empresários, pessoas físicas, tem sempre nos ajudado um pouco da medida do possível. Então a Santa Casa precisa realmente da ajuda da população, porque é um hospital filantrófico. Eu quero aqui aproveitar o ênfase, José Arci, e dizer assim, os hospitais da região que atendia o SUS fecharam muitos, a gente sabe disso. Inclusive o último foi o Salete, né, de Cascavel, que fechou. Por quê? O SUS, além de pagar pouco, atrasa muito. Nós tivemos agora uma informação aqui que até um laboratório de Ubiratã reclamou que está com 7 meses, né, Sebastião? 7 meses que não receberam ainda o repasse do SUS. Então isso é difícil, mas nós temos assim aquela alegria de ver o pessoal mais carente, mais necessitado, internado, sendo tão bem atendido na Santa Casa. A gente sabe que mesmo que o SUS demora, paga muito pouquinho hoje, porque não teve correção nos últimos anos, mas a gente faz a nossa parte pela satisfação de atender esse pessoal. E nós sabemos, né, que para agradar a Deus nós temos que sempre pensar no bem-estar do próximo, porque a nossa vida é assim, nós só seremos felizes se os nossos próximos também estiverem bem atendidos e sucessivamente a felicidade se estende a todos. Tá certo. O Valdir Estro, no começo o SISU, depois o Hospital Santa Casa, também, o Luiz também aí, tinha um reclame da população que nos passaram na semana passada, de que a demora de 4 horas para o médico atender, não tem anestesista lá na hora. Procede tudo isso aí, que o povo está no reclame aí, o Valdir também, o Tião e o Valim? Olha, assim, vamos falar por etapa. Eu tenho Unimed, minha esposa Unimed, nós pagamos quase 5 mil por mês de Unimed. A gente vai em Cascavel, e Unimed é quase particular. Tem exames que demoram 30 dias para ser atendido.
Então não é só a Santa Casa. Para você dizer, toda a parte da tarde, todos os dias, é atendido 70, 80 pessoas, das 5 horas até as 8 da noite. Então você não tem médico suficiente para atender tudo de uma vez. Atrasa lá meia hora, 1 hora. Eu acho que nunca atrasou mais do que 1 hora para ser atendido alguém. Mas tem pessoas que às vezes não gostam de esperar, né? Sabe por que é Santa Casa? Porque SUS tem que ser atendido na hora. Mas tem uma fila para respeitar. Hoje nós temos critérios também do governo federal para poder atender. Não é chegar e atender, tem que passar por uma triagem, se é uma doença grave, se é uma coisa de muita emergência. Então, as leis que estão sendo implantadas não é a nós, a diretoria ou a Santa Casa que quer. Nós recebemos ordens lá de cima e temos que cumprir as ordens. Mas não tá tanto assim não. Às vezes é um e o outro que reclama, porque você sabe como é que é. O povo brasileiro tem uns que muita gente vai lá por causa de uma unha encravada, ou uma dor no dedo do pé, ou sei lá, qualquer coisa. E muita gente, o que nós não estamos muito chateados, muita gente vai lá só para pedir atestado médico para não trabalhar na segunda e na terça-feira. Então, a pessoal da Unitar vieram falar comigo, um dos gerentes, que ele não aguenta mais segunda, terça e quarta atestados médicos para não trabalhar, que vai lá e fica exigindo atestado para não trabalhar. Que reco danado. Segunda, terça e quarta o cara vai exigir atestado médico para não trabalhar. Enche a cara no domingo e depois não quer trabalhar na segunda, né? Então agora a Santa Casa é culpado, quer que o médico dê atestado. Não é assim, tem normas para coisa, mas não vamos exagerar. Não é todos, não. É alguns só. Mas é complicado. Mas eu acho que a Santa Casa está indo muito bem. Hoje, o pessoal que tem Unimed pode ser atendido na Santa Casa 100%, a Unimed paga 100% para nós. O PAN particular também atende. Então nós estamos com um atendimento muito grande particular e Unimed. E isso nos ajuda, porque é um rendimento a mais na Santa Casa. Por que estão reclamando? A demanda dos últimos 7, 8 meses é muito grande. Tem Nova Cantu, tem que chegar ônibus lotado para ser atendido de manhã. Como é que você vai atender um ônibus lotado em poucos minutos, em poucas horas? Não certo, Campina, Cantu, Mamburê. Então a demanda aumentou demais. Tá certo. O Tião vai te falar quantas pessoas é atendida por mês. Ele tem a número. Após o intervalo, o Tião vai falar, e também o Valinho muito mais aí. Olha, esse reco danado, segunda, terça e quarta, é lotado de gente, não é muita gente, mas como disse o Valdir, uma parte vai lá tirar o atestado médico para não trabalhar. Isso realmente, isso é crime, hein? Então, Valinho, já voltamos. Meu amigo Tião, complementando aí do assunto, qual que é o assunto mesmo, Valdir, que o Tião para falar agora, Valdir, qual que é o assunto? Quantas pessoas é atendida por mês na Santa Casa? Isto. Quantos pacientes são atendidos por mês, Tião? Então, foi estatística já do ano passado também, né? Então, o ano passado foi atendido só na consultas e nos ambulatórios 15 mil pessoas. 15 mil pessoas? Que deu a média de 1.300 por mês. 1.300 por mês? Esse ano vem mantendo mais ou menos esses índices, mesma coisa. Então, o ano passado, cirurgia foi em 700 e poucas cirurgias, de pequeno e médio porte, porque nós estamos em média complexidade. Então, mas voltando um pouquinho sobre o atendimento que estavam falando, então as nossas dificuldades, que nem foi já exaltado, que sobre pagamento de médicos e atrasado, e eu falando que nós temos dificuldade, sim, não está atrasado, mas tem dificuldade. Mas por quê? Nós temos que ter médico 24 horas. Certo. Então, quer dizer, tirando no sábado, durante o dia, e no domingo, durante o dia, são 2 médicos plantonistas. Fora disso, é 1. Mas, assim mesmo, já se onera bastante, porque a gente reconhece, o médico estudou bastante, gastou bastante, ele tem que ganhar, ser bem remunerado. E é o caso. Então, nossos médicos se ganham. Nós fizemos uma pesquisa na região, não somos os que pagamos mais, não. Mas está dentro da média da região. Então, quer dizer, às vezes alguém esperar um pouco, por quê? A maioria do tempo é um médico que está de plantonista. Então, se chega uma pessoa que está um pouco mais, com doença mais grave, que está precisando ser atendido, dá prioridade para aquela pessoa que está com problema mais grave. Aí, urgência, emergência. Justamente. Então, ali passa por uma
pela uma reciclagem, então vai ser atendido as pessoas que estão com mais urgência. Então, esse é o detalhe. É como o Valdir falou, às vezes a gente tem Unimed, às vezes fica 1 mês, 20 dias para conseguir uma consulta ou um exame. E quando chega lá também a gente aguarda, né? Então é que nem falando, as pessoas têm que ter paciência, compreensão, porque é um serviço que procuramos que seja da melhor maneira possível, mas tudo tem os limites, né? Porque se nós fosse por 2 médicos diariamente, ia onerar muito mais e ia ficar com muito mais dificuldade para ser pago, né? Então, é só nos dias de pico mesmo, que é no sábado e no domingo durante o dia, que tem 2. No outro dia são médicos. Então, que a gente aconselha as pessoas a ir com paciência e ter paciência que todos são bem atendidos, mas às vezes tem um pouco mais de dificuldade no horário. Mas é assim mesmo que acontece. Tá certo, Tião. O Luiz Valim 1234, o Luiz Valim, Nova Santa Casa. Você vê que na verdade, hoje a Santa Casa está pequena, em virtude da população grande de Ubiratã, quase 1.300 por mês. Então a população cresceu de Ubiratã, cresceu a região, cresceu os pacientes e torna-se a Santa Casa pequena em termos da população. Nova Santa Casa, como que está o encaminhamento, os projetos, Luiz? Então, eu tive a oportunidade de falar com o nosso prefeito hoje, né, ele está construindo aqui no nosso condomínio, sempre de manhã ele aparece ali, e eu vi quando ele chegou, fui lá para conversar com ele um pouco, e ele acabou de me dizer isso hoje, que amanhã está fechando todo o material necessário de projeto e coisas para construir essa Santa Casa. Notícia em primeira mão? Primeira mão. Ele falou, amanhã nós estamos entregando lá para a Secretaria de Saúde, né, do Estado, aonde nós fechamos tudo aquele compromisso de papéis que deveria chegar até lá, para que nós possamos então fazer já o planejamento da assinatura da construção dessa Santa Casa. Esse convênio que será assinado, inclusive, Zerci, eu tive, assim, sai um pouco na frente, eu nem falei com os companheiros, que na hora dessa assinatura nós vamos querer a doutora Célia junto. Ela não faz parte mais da diretoria da Santa Casa, mas é uma guerreira que sempre lutou pela Santa Casa, sempre lá trabalhando na Santa Casa, e nesta assinatura eu falei, doutora, eu não me vejo fazendo este movimento sem você estar junto. Tá certo. Ela ficou feliz e disse que pode contar que ela vai estar junto na assinatura desse convênio. E o prefeito nos disse o seguinte, assinando o convênio, o governador Ratinho já disponibilizou, né, que para o próximo ano vai estar a verba disponível para a construção da Santa Casa e nós deveremos dar início a essa construção. Palavras de hoje com o prefeito Fábio, que está muito otimista com tudo que vem acontecendo. Assim, só puxando um pouquinho do lado de Ubiratã, nós estamos felizes por estar em Ubiratã e ver tudo que está acontecendo em Ubiratã, Zerci. Isso é muito bom. E a Santa Casa já está pegando carona em tudo isso aí, essa construção tanto que está saindo, essa reforma de Ubiratã, e a Santa Casa também precisa de uma Santa Casa nova, para que as pessoas possam ser melhor atendidas. O nosso povo merece, né? A gente sabe disso, é um povo trabalhador e ordeiro, e eu sinto orgulho de pertencer a esta comunidade ubiratanense, desse pessoal. Por isso nós, Zerci, que somos empresários, que temos os nossos afazeres, todo o pessoal da diretoria muito ocupado, e dedicamos um pouco do nosso tempo, porque nós também precisamos ajudar o Ubiratã e as pessoas que precisam do hospital. E esse hospital, sem dúvida nenhuma, ainda vai continuar atendendo aqui nesse hospital mais antigo por um determinado tempo, e assim que sair a Santa Casa Nova, aí sim, nós teremos ali um hospital amplo, com UTI, com profissionais, só para assim dar um pouco mais de conhecimento às pessoas. Mas a Santa Casa passou outro período, tinha mais folga financeira, eu não sei antes, eu não participava, mas com o atendimento de urgência e emergência que nós passamos a exercer aqui no município, que todos sabem que o município hoje tem os postos de saúde, mas fecham 5 horas e depois o movimento vem todo para a Santa Casa. Aí nós tivemos que contratar mais especialista, aí nós gastamos um pouco mais. E aí quando você tem um pouco mais de gasto, sempre o dinheiro fica mais curto.
Por isso a dificuldade, né, que nós estamos tendo hoje, estamos enfrentando para poder gerir essa finança. O seu Sebastião tem corrido, eu vejo a preocupação dele, uma pessoa muito íntegra, né, que gosta de ter as contas tudo em dia, e nós estamos assim fazendo aqui tudo que pode, contando com a ajuda da população sempre, para que possamos manter tudo funcionando. Porque hoje nós temos pediatra que não tinha antes, né, nós temos na área da obstetrícia vários médicos que atendem, nós temos ortopedista, então nós temos hoje profissionais que atendem a região. Só casos muito graves, de grande complexidade. Pelo SUS, né? Que aí a gente tem que se remover para fora. E o município tem estado presente com ambulância, com condição para que a Santa Casa possa atender os casos excepcionais, para que a vida seja prioritária e preservada. É uma coisa que nós fazemos com orgulho, porque o povo de Ubiratã merece. Que bom, são 12h40, difusor Tribuna News, com a direção do Hospital Santa Casa do Ubiratã, a presença do Valdir Estro, conselheiro, do Sebastião Loureiro, tesoureiro, e de Luiz Valim, que é o vice-presidente da Santa Casa. Que notícia boa que você deu para nós, conversou com o prefeito hoje de manhã, sobre já o início praticamente, já, vamos dizer aí, em janeiro, se Deus quiser. E é claro que teve assinatura também brilhante do deputado Ricardo Barros e da sua filha, a Maria Vitória. Isso é importante, isso aí, sabe? Nós temos que também dar um crédito, o parlamentar, a autoridade que trouxe o Ubiratã, o ministro da Saúde. Bem, o Valdir Estro, é importante observar, e a gente acompanha, o Valdir, o trabalho da Santa Casa, de vocês também. Sempre vejo vocês lá no hospital, o Tião, o Sérgio Bonietti lá no hospital, o Luiz. Então, isso é importante. Uma diretoria que só não fica sabendo, mas vai lá acompanhando lá e ajudando também, né, Valdir? Exatamente. É difícil o dia, eu principalmente vou muito à parte da manhã. O Luiz, todo dia que eu vou lá, o Luiz está lá, o Sebastião, o Sérgio, porque a gente vai lá para dar um apoio moral até para os funcionários, para os médicos, para os pacientes, de dar uma passeada dentro de alguma coisa que precisa, né? É um dever que a gente assumiu. Quando a gente assumiu a diretoria, a gente já sabia desses trabalhos que a gente tinha que prestar, né? Tá certo. Então a gente está todo dia. O Luiz falou. A Silvia, né? A Silvia Lioto, meu Deus do céu, tá a diretoria toda, na verdade, a diretoria né? Toda a diretoria, nunca viu uma diretoria tão expectativa, assim, todo dia estão ali ajudando. Que bom. Nós temos hoje uma ambulância parada dentro da Santa Casa. A prefeitura deixou uma ambulância à disposição da Santa Casa. A ambulância está à disposição da Santa Casa. Tem uma ambulância lá? Lá dentro, ela está lá dentro, posa lá dentro, fica lá dentro. Então de uma emergência, urgência? Não, sempre está ali. Então, nunca não tínhamos isso antes, né? Então, podemos agradecer o prefeito por isso, a secretária da Saúde. Tá certo. O Fábio está fazendo, eu sei que a dificuldade está grande para ele também, caiu muito a arrecadação, mas o que depender dele, nós nunca tivemos um não. Sempre nos ajudou e está nos ajudando. O Valdir, em nome da Inês de Paula, a direção da difusora, nossa, muito obrigado pela sua presença, Valdir. Muito obrigado. Eu que agradeço a Inês, a você, a difusora, para abrir as portas para nós poder esclarecer ao povo de Ubiratã a realidade que está acontecendo. Tá certo. O meu amigo Sebastião Loureiro, que prazer ter você na difusora, meu amigo. Eu falo do Tião porque não, o Tião do Banestado. Tião, muito obrigado pela sua presença. Foi muito informado, bem certinho, tu explicou com relação às verbas que vêm para a Santa Casa, que não há nenhum médico atrasado, não existe nenhum funcionário do hospital, como tu falou, os médicos estão sendo pagos corretamente. Tião, em nome da Inês de Paula, o nosso muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Arci, um prazer estar aqui. Seu amigo nosso, meu amigo dos anos 60 do Quintino Bocaiúva. Exatamente. Tempo bom. Nós inauguramos o Quintino quando foi de madeira. Inauguramos depois... estávamos lá nós dois. É um prazer todo nosso, e a hora que precisar a gente está sempre à disposição para esclarecer sobre a Santa Casa, né? E pedimos a Deus que vai cada vez melhorando mais e que essas verbas aumentem também para nós continuar o mesmo padrão de atendimento que vem acontecendo. Tá, obrigado. Muito obrigado e tudo de bom. E agradeço também a Inês por dar essa oportunidade para nós. Certo. O Luiz Valim, vice-presidente da Santa Casa, em nome da Inês de Paula, da direção da Rádio Difusora,
da equipe, dos ouvintes, o nosso muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Difusora de Biratã, rádio que tem um compromisso sério de falar a verdade, o compromisso do jornalismo imparcial, buscar os dois lados. Ouvimos a população e ouvimos vocês aí. Luiz, muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade desta emissora, a Inês de Paula, né, que fez contato e pediu para que a gente viesse esclarecer. Eu sei que ela também tem muito interesse no nosso município, ela é daqui, né, investe aqui e gosta de Ubiratã. Então, Inês, um abraço para você e agradeço imensamente a esta emissora, porque é através da emissora que a gente consegue atingir a população e prestar os esclarecimentos necessários para que todos possam ter ciência de tudo aquilo que está acontecendo na Santa Casa de Biratã. Nós agradecemos, né, e que Deus abençoe a todos que nos ouviram, né, que aguentaram aqui ouvir a nossa colocação, e nós esperamos, né, e ficar sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, nós estaremos aqui. Um abraço a todos. Obrigado, então, mais uma vez. Obrigado, Valdir Estro, você, Luiz Valim, e ao Tião também, Loureiro. Obrigado pela presença em nome da Inês de Paula, foi muito importante. Quem ouviu, recebeu a boa comunicação, recebeu a verdade. Intervalinho, depois eu volto com a Tribuna News aqui na 107.9. Boa tarde.